Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. Hoje o texto para a nossa breve meditação continua na Epístola de Paulo aos Romanos e eu quero ler com vocês hoje o capítulo 10, a partir do verso 14, para aquilo que é a nossa conversa. Vamos lá? Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito, se ninguém lhes falar? E como alguém falará, se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas obras. Glória a Deus. Eu amo essa parte, irmãos. Essa parte da epístola mostra uma responsabilidade a qual Paulo está dando a Israel. Vamos lembrar um pouco do contexto da carta aos Romanos. Romanos provavelmente ela foi escrita para alguns judeus que moravam em Roma. Como Roma dominava naquela época, a transição, vamos dizer, era facilitada. Então, tinha alguns judeus com a fé judaica que teriam talvez se convertido à fé cristã naquele momento dentro de Roma, a capital da Itália, que dominava o mundo naquele tempo. E Paulo escreve a carta dos Romanos, ela é considerada, talvez, assim, das cartas dele, a principal, que ela mostra para nós justamente uma realidade que era antiga e a nova realidade. E nesse momento que eu li para vocês, o Paulo está relatando justamente a realidade de Israel. Ele apresenta na carta de Romanos, logicamente Deus, mas na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o nosso Senhor. E ele começa ali um pouco atrás falando sobre confessar o Senhor Jesus Cristo com a boca e crer nele de todo o coração que ele ressuscitou dos mortos. Crer em suas promessas, crer nas suas boas novas. E ele cita justamente Joel 2, versículo 32, que é a questão de todo aquele que invocar, todos eles citavam muito esse versículo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero repetir, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E no versículo 14, ele vem trazendo perguntas retóricas para nós. São perguntas que já estão propriamente respondidas ali nas próprias perguntas, para nos levar a algo a qual eu quero tratar com vocês hoje. Mas vamos lá. Ele começa falando, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E ele associa justamente o invocar e crer. E tá tudo ligado, irmão, porque quando nós invocamos algo, ou alguém invocar, fala justamente de pedir ajuda. Quando nós pedimos ajuda, vem justamente da admiração e do respeito, ou seja, do amor. Nós devemos confiar no amor fiel do Senhor. E o amor, ele vem justamente por se admirar. Nós não nos relacionamos com uma pessoa que nós não admiramos, que nós não admiramos as atitudes dela. Tem tudo a ver com o comportamento daquilo que ela nos quer ajudar. Não é verdade? Nós só mantemos perto de pessoas. Nós vemos isso até do lado de lá, sabe? Assim, a questão da facção e dos aliados. Eu gosto de um conceito que tem dentro da máfia italiana, eu nem sei se é verdadeiro, mas vou citar ele aqui porque eu ouvi, porque eu creio que o conteúdo extraído é muito bom. Ali diz que para fazer parte daquele contexto é necessário que não se traia a mulher, porque se você trai a mulher que dorme com ela todos os dias, imagina aquelas pessoas porque a mulher está num contexto de trazer amor, de trazer cuidado, de trazer carinho. Então é a questão da admiração, e quando nós admiramos uma pessoa, nós começamos a ouvi-la. Nós começamos a admirar, nós começamos a acreditar justamente pelas atitudes que são demonstradas. Ele fala, e como crerão se não tiver ouvida? E aí nós passamos a ouvir. No versículo 17 ele fala que o fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. É a fé que nos faz crer. A fé é crer. Crer é ter a fé em ação, ou seja, colocá-la em ação. E aí surge o respeito. Todo o amor, meus irmãos, ele tem como fundamento essas duas bases, admiração e respeito. E seja ele em qualquer esfera de relação. Vocês percebem que aqui um tem relação com o outro? Ele fala assim, e como ouvirá
a respeito se alguém não falar. Está associando justamente à pregação da mensagem, ao falar. E foi justamente nesse momento que ele coloca a responsabilidade de Israel, porque Deus chamou Israel para ser a sua primeira. Ela era a menina dos olhos de Deus. Estava falando ali da fé judaica. Só que eles se apegaram justamente a costumes, a aparência, a situações que colocavam eles num patamar diferenciado. Israel, meus irmãos, é arrogante. Eles acharam que Deus servia, o Deus deles era Deus somente deles, que Deus não teria. E muitas vezes nós nos colocamos nesse mundo, né, nessa situação. Nós pensamos que Deus vai nos ajudar de qualquer forma e não é bem por aí. Olha, ele continua falando assim, ó, e como vão falar se não, como falará se não for enviado? E o enviar fala justamente de caminhar. Quando nós somos enviados a uma missão, nós nos partimos à disposição de caminhar sobre aquela missão. E é por isso que é necessário nós estarmos conectados na videira, irmãos. Em pleno século XXI, com demandas cada vez mais urgentes, eu sei que todos os irmãos têm as suas necessidades, e quando nós buscamos a palavra de Deus, nós invocamos, quando começou lá no começo, pedindo uma ajuda. E o ativismo que o capitalismo imprime sobre nós nos acelera cada vez mais. Pensamento, ansiedade, provocando depressões e muitas doenças psicomáticas que se vêem. Mas é necessário que nós creiamos que Deus, ele é o supridor de todas as nossas necessidades, e se nós estamos invocando ele, é justamente por essa questão, é de saber que ele pode sim, sabe, fazer tudo. E é por isso que é necessário confessar o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos de todo o coração. Essa é a maior boa nova, irmão. Essa é a maior boa nova. Foi preso num julgamento injusto por pessoas que não o conheciam e mesmo assim ressuscitou, ou seja, a morte não é o fim. Nenhum problema pode ser o fim se Deus não deu a última palavra ainda. E por isso Paulo traz no final, ele fala assim: por isso as escrituras dizem, como os belos os pés dos mensageiros que trazem a boa nova. Mas desde o invocar até o mensageiro, todos nós, meus irmãos, somos mensageiros em potencial. Você comunica algo. Todos nós comunicamos alguma coisa, pela roupa, pelas joias que usamos, pela atitude dada, e nós admiramos aquilo justamente que comunica algo bom para nós. E o mensageiro da palavra, Paulo está retratando aqui, se eu não me engano, a citação de Isaías 52, versículo 7, justamente dos mensageiros da palavra de Deus. Logicamente, todos nós, meus irmãos, comunicamos uma mensagem, e eu tenho tratado essa questão da influência com vocês. Agora, o Paulo, ele traz na carta dos Romanos justamente a questão da antiga e da nova realidade, e é importante nós observarmos isso. Por quê? Porque sempre vai haver, sempre mesmo, meus irmãos, vai haver uma grande questão que nós precisamos tratar no nosso coração, porque isso tudo, invocar, crer, ouvir e depois falar e depois ser enviado, fazem parte do nosso processo. Primeiro nós invocamos, pedindo ajuda, nós cremos que ele pode nos ajudar. Começamos a ouvir a palavra para mudar aquilo que precisa ser alterado. Começamos a falar, a profetizar, e logicamente seremos enviados com uma mensagem que foi implantada no nosso coração. Mas entre isso e outro, é necessário que nós mudemos o nosso caminhar. E o pé, ele fala justamente da estabilidade do corpo. O pé é o que fala também do movimento, de se seguir em caminho. Toda vez que nós ouvimos o pé, sobre pé, fala justamente disso, de estabilidade, de como eu vou dizer, daquele órgão que nos coloca a caminhar, justamente de movimento também, é movimento a palavra. Então eu quero trazer aqui para vocês a primeira figura, Moisés, capítulo 3 de Êxodo, quando ele encontra Deus na sarça ardente, e é de estranhar já uma sarça pegando fogo. Aliás, a sarça pegando fogo não era comum no meio do deserto ela pegar devido ao calor. O que
o que era se estranhava, Moisés estranhou, é porque ela não se consumia, ela estava verde. As sarças que pegam fogo são secas, aquela sarça era verde, estava pegando fogo. E Moisés se apresenta no versículo 5, um pouquinho antes ele fala assim, eis-me aqui, respondeu ele, quando o Senhor chamou. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias do pé, o lugar onde você está é terra santa. O caminhar de um homem de Deus, a estabilidade que vem de um homem de Deus, vem justamente de deixar para trás todo o nosso caminhar, que foi dito até aqui, irmãos. Todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nos trouxe até aquele momento de dor, meu irmão, vai ter que ser deixado para trás. É deixar tudo aquilo para entrar em terra santa. Para quê? Para que haja cura, para que haja, para que haja dentro de nós aquilo que Paulo fala da transformação da nossa mente. Então tudo aquilo que Deus vai aproveitar, sim, irmãos, eu falei na outra mensagem, algumas coisas, a maioria das coisas ele vai arrancar, derrubar, mas algumas coisas vão ser ficadas para trás. Por isso Paulo fala em Filipenses 3, versículo 7, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando ao prêmio da soberana vocação. Mas a partir do momento que nós deixamos a sandália e entramos na presença do Senhor, olha o que acontece. Naquela época, meus irmãos, nós devemos entender que toda caminhada, toda mensagem era entrega, todo serviço não tinha carro, não tinha locomoção. A maioria das caminhadas eram feitas a pé e provocava feridas, se sujavam na caminhada. E em João capítulo 13, o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, que tem uma representatividade bastante grande para nós. Mas eu gosto quando chegou perto de Pedro, porque Pedro ele tinha, aquela impulsividade que nós sabemos, o Pedrão, vida louca, eu gosto de falar dele. Então, quando chegou a vez de Pedro, olha o que fala no versículo 6. Fala assim, quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele se disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas há algum dia entenderá. E esses são os planos de Deus. Nós entendemos o plano de Deus somente lá na frente, meus irmãos. É somente lá na frente que nós começamos a entender e ter noção de tudo aquilo que Ele está fazendo dentro do nosso coração. No princípio não pode ter beleza, porque Jesus estava demonstrando serventia e humildade, aquilo que eles deveriam fazer. Porque o lava-pés, as pessoas colocavam a bacia com a água justamente por causa dessas caminhadas que eram demoradas. Provocava feridas, então o lava-pés ele mostra uma cura, o primeiro processo de cura, porque não adianta nada eu curar se tiver uma ferida, se tiver tudo sujo, porque vai trazer a inflamação, vai trazer dores ainda maior. E também uma questão de conforto, porque vocês já perceberam quando nós tomamos banho, tanto que é bom? Quem gosta aí de tomar banho, hein? Espero que todos, né, irmão? Glória a Deus pelo chuveiro elétrico, que naquela época não tinha. A bacia era colocada na porta, então eles mesmos lavavam. O que estranhou eles foi Jesus lavar, o homem Deus. O próprio Deus estava lavando os pés. Isso é uma figura profética do sangue derramado na cruz, que lava os nossos pecados, meus irmãos. Na caminhada duríssima, principalmente na caminhada daquele que se dispôs a ser mensageiro, nós vamos encontrar ingratidão, vamos encontrar rejeição. Não obstante, o Senhor Jesus mandava sacudir a poeira dos pés àqueles que rejeitavam a mensagem. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 8. Quem rejeita a mensagem vai ser colocado diante da justiça divina por rejeitar essa mensagem. E Pedro diz, lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Protestou, e olha só o que Jesus disse, se não os lavar, você não terá comunhão comigo. E é justamente essa questão que eu quero entrar, porque nós, durante esse ativismo do que imprime o capitalismo para nós, em pleno século XXI, as demandas têm sido cada vez mais urgentes, meus irmãos, e todos nós temos, e o Senhor se preocupa, eu quero dizer que o Senhor se preocupa, sim, o Senhor tem compaixão de nós. Mas a nossa comunhão com Deus, ela é a mais importante. Nós devemos estar, conectados justamente à videira, para que nós possamos frutificar. É interesse de Deus que nós vamos e demos muito frutos. É nesse momento que é implantada a palavra. Olha, então Pedro falou, então lava também a minha mão, a minha cabeça, o meu pé. Pedro tomou ali, queria tomar um banho já, pelo mestre, porque ele entendeu a mensagem. Olha, no final o Senhor fala assim,
é uma vez que eu, Senhor, lavei os seus pés, vocês devem lavar um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que seja seguido. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o Senhor. Nós éramos escravos do pecado, ele é nosso Senhor agora nós somos escravos da justiça de Deus. Nem o mensageiro é mais importante daquele que o envia. Ou seja, a obediência está justamente em aliviar o fardo das pessoas, meu irmão, dar uma notícia de um fardo leve, sabe, ajudar as pessoas com os seus fardos, porque a caminhada ela é bastante desgastante. E completando isso aqui, eu quero falar justamente que é necessário muita paciência. Por quê? Em Tiago 1:21, ele fala: portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Perceba que o Senhor implanta a palavra no nosso coração, no nosso interior, onde nós não conseguimos ter acesso. Então, muitas pessoas tentam ir contra e cada vez mais se machucam, meus irmãos, não cumprindo o ID do Senhor. E eu quero dizer, meus irmãos, todos nós temos uma missão dada pelo Senhor, todos nós vamos pregar o Evangelho no lugar onde estamos. A minha, por exemplo, foi falar, foi pregar. Eu sirvo ao Senhor com outras coisas também, mas o meu principal chamado eu tenho plena convicção de que é justamente falar da boa nova, contando o meu testemunho de conversão, daquilo que eu vivia nas drogas, e eu sempre lembro disso. Ao que eu vivo hoje, toda a honra e toda a dignidade que Ele me deu, o Senhor me deu respeito. Para quê? Para que possa incentivar vocês a cumprir. Talvez você foi chamada a ser esposa e a cuidar daquele que prega a palavra, porque, como eu disse, é ingrato levar o caminho, a verdade e a vida para as pessoas, vai ter muita rejeição, e talvez o pastor, o presbítero, o evangelista, ele encontre justamente esse alento na mulher, na esposa. Então talvez você foi chamada para isso, talvez você foi chamada como Dorcas em Atos 8, a costurar para as pessoas e a vesti-la, dando aquecimento ao corpo em tempos de inverno. Independente daquilo, aceite a palavra que foi implantada de maneira humilde, porque é ela que vai trazer a salvação ao teu coração, ao processo. Lembrando que isso é uma mensagem. É o mesmo que Paulo, é o mesmo que o autor da Epístola de Hebreus fala: corramos com paciência a corrida que nos foi proposta. Há uma corrida proposta e ela deve ser corrida com paciência, desembaraçando, deixando para trás todo o embaraço e todo o pecado. Para quê? E ele fala, mantendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 está escrito isso. E eu quero terminar com vocês porque isso acontece durante um processo. Em Atos capítulo 12 revela justamente um libertar de Pedro, que era um mensageiro da palavra, do mesmo Pedrão Vidra Louca. A igreja se pôs a interceder e orar por ele. Ele foi preso de maneira injusta, porque eles estavam pregando a palavra. Naquele momento o evangelho crescia, as boas novas, as promessas de Deus estavam sendo divulgadas. E quando o anjo entrou dentro da cela onde Pedro estava, olha só o que o anjo falou, Atos capítulo 12, versículo 8. O anjo lhe diz: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ali ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Irmãos, está falando justamente de seguir o sobrenatural de Deus. O anjo representa ali, tem a tipologia do Espírito Santo. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós vamos calçar, como Paulo diz em Efésios 6:13, a preparação do Evangelho da paz, que traz toda aquilo que ele menciona lá como salvação para nós e as coisas pertinentes à salvação, que no grego quer dizer soteria, bem-estar, paz, prosperidade a nós e aos outros que vamos se transformar. E por isso que é belo, sabe? Por isso que é belo. Como são belos os pés do mensageiro que traz a boa nova. Por quê? Porque eles são guiados por uma força muito mais poderosa, capaz de nos purificar, capaz de nos curar, capaz de nos dar um propósito, capaz de nos enviar a falar. Irmãos, eu quero falar porque eu era gago, eu não conseguia falar publicamente, eu tinha maior dificuldade mesmo, eu lembro de tudo. Eu não apresentava trabalho na escola, eu fazia os trabalhos e dava para as pessoas apresentar e me escondia lá no canto.
eu me escondia, mas o Senhor já tem um propósito. Hoje eu entendo, como em João 13:7, o que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderá no futuro, porque através da minha voz, e eu não me coloco aqui como uma pessoa especial não, irmãos, eu sei que a palavra tem alcançado muitos, e através da história, porque as pessoas se apegam justamente em histórias de superação, como a minha, das drogas, pornografia e tantas outras. O testemunho ainda não está completo, ele vai ser completo quando eu partir para a glória. E sei que também atravesso alguns desertos, mas, irmão, muito feliz com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu muitas coisas, e sei que tudo que foi declarado sobre a minha vida e a vida dos irmãos, a partir do caminhar, a partir dos pés formosos, acontecerá. Tudo que foi declarado se cumprirá, porque Ele é fiel. E sendo fiel o Cordeiro, Ele tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Mantenha os seus pés limpos e mantenha o pé dentro do caminho, ouvindo a palavra, falando dela, profetizando. E quando o Senhor lhe enviar, parta no caminho que Ele lhe enviar. Creia e invoque sempre que precisar o nome do Senhor, porque Ele é poderoso sim. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.